Vamos então aqui com o CBN Campinas, trazendo informações de uma das mais importantes instituições aqui do interior de São Paulo, importante instituição de saúde aqui de Campinas, a maternidade aqui de Campinas, que completa 109 anos. E nós estamos em contato neste momento com o presidente, da maternidade, Marcos Miele. Muito bom dia, doutor Marcos Miele. Bom dia, Flávio. E para todos os seus ouvintes também. E é muito legal a gente poder falar de uma instituição como essa, que tem essa referência hoje não só para Campinas, mas para toda a região, né, doutor Marcos? Isso, a maternidade de Campinas é uma maternidade de referência para a gestação de alto risco, atende a cidade e toda a região metropolitana. Doutor Marcos, quando a gente pega a história dela, e é muito interessante a gente pegar essas informações, estamos colocando até no YouTube aqui, nossa transmissão em vídeo, um pouquinho dessas imagens, o acervo da própria maternidade. E ela não começou onde está o prédio hoje, ali na Barão de Itapura. Não, ela começou na Barão de Itapura, onde era a antiga rodoviária. Ela foi lançada a pedra fundamental em 1913, então há 109 anos foi lançada a pedra fundamental. Ela começou a operar para atender a mãe pobre, que essa é a finalidade principal da instituição, a partir de 1916, mas a pedra fundamental foi lançada em 1913. E tem essa imagem desse primeiro prédio da maternidade, onde ficava, a antiga rodoviária de Campinas, onde está sendo construído o Hospital São Luís. Como é que foi essa mudança, Passando de um local ali, muito próximo também, indo ali para Barão de Itapura, para Orzimbo Maia, neste momento, e o prédio que está lá, que passa por reformas e vai garantindo, esse atendimento de obstetrícia, não só para Campinas, mas para toda a região, e também para o SUS. Como é que faz, São 109 anos conseguindo prestar esse serviço, quando a gente percebe que outros hospitais diminuíram bastante, Sim, a maternidade na década de 60, tendo em vista o grande volume de gestantes que estavam chegando na instituição, houve a necessidade de ampliação do serviço, E os prefeitos da época doaram esse terreno aqui para a maternidade, na Orzimbo Maia, para a maternidade ser construída, construir um novo prédio. Então, esse novo prédio foi iniciado a construção em 1965, com doação do terreno pela prefeitura, E ela foi levantada pelos esforços de doações do povo de Campinas, e com os próprios recursos, Com isso, a maternidade foi erguida e hoje ela está em pleno funcionamento aqui. Nós temos 232 leitos dentro da instituição para dar atendimento ao SUS e à saúde suplementar, que dá suporte a esse tipo de atendimento filantrópico que nós realizamos. E só para enfatizar, viu, Flávio, a maternidade não é só atendimento de obstetrícia, ela atende primordialmente obstetrícia. Mais da metade do movimento do hospital é em obstetrícia, mas atendemos outras especialidades também. Sim, temos aqui a ginecologia, temos a cirurgia geral, temos cirurgia de otorrino, cirurgia plástica, existem outras especialidades, mas para o SUS é atendimento materno e infantil. Hoje a gente conseguir, é quase que impossível, Mas se não existisse a maternidade de Campinas aqui para a cidade e região, seria um caos, Eu imagino, porque apesar da taxa de natalidade ter reduzido, tem reduzido ao longo dos anos, dessas décadas, tanto é que na década de 60, quando essa maternidade foi construída, a média de partos por mulher era na casa de 5,5 a 6 partos, 6 filhos por mulher. Hoje, no estado de São Paulo e na região de Campinas também, temos 1,4 partos por mulher. Então, a taxa de natalidade caiu bastante. Entretanto, houve fechamento de alguns serviços de obstetrícia na cidade, e o que a gente percebe aqui na instituição é que o número de partos tem aumentado na última década. Deu uma segurada na época do Covid, uma pequena segurada, uma pequena reduzida no volume de atendimento, mas agora retomou com força total.
Hoje a maternidade faz 9.500 partos por ano. Dr. Marcos Miele, a gente citando um pouquinho sobre essa atual fase da maternidade, o senhor citou agora há pouco esse momento da pandemia, a gente ainda vive em pandemia, claro, mas os números melhoraram bastante e foi um desafio gigantesco, né? Na primeira parte não parecia tão dramático, mas aquela segunda onda foi muito complicada para as mulheres grávidas, né? Sim, nós já conversamos isso em uma outra oportunidade, né, Flávio? Mas assim, realmente, em 2021 foi a época do pior momento da pandemia, né? Com muitos casos graves chegando. E a maternidade foi referência para tratamento de todas as gestantes com Covid na nossa macro-região, tanto para o município como para a região metropolitana. E como é que está a atual situação da maternidade? Em relação à parte da pandemia, está bem estabilizada, né? Nós temos um caso ou outro que chega aí por semana, casos bem leves. Então, em relação à pandemia, eu entendo que está resolvida a questão do Covid, pelo menos por enquanto. O afluxo de pacientes tem aumentado, tem retornado, né? Nós estamos fazendo aqui na casa de 750, 800 partos por mês, fora o atendimento normal de outras especialidades. Porém, a maternidade está sofrendo uma grave crise financeira, né? Pelo fato de ser uma instituição filantrópica, que existe o subfinanciamento do SUS crônico, a dificuldade de repasse de outros convênios, a maternidade tem acumulado dívidas aí nos últimos anos, mas principalmente na época da pandemia, 2020, 2021, e agora, no iniciozinho de 22, acumulou déficits expressivos. Então, nós estamos numa situação financeira bem ruim. Qual a expectativa, então, para uma solução para essa área financeira da maternidade? Então, a maternidade está tentando se reestruturar do ponto de vista financeiro, né, utilizando novas metodologias econômicas para reverter o fluxo de caixa que estava negativo, né? Até agora nós conseguimos reverter isso, o fluxo de caixa se tornou equilibrado, né? Porém, o nosso grande desafio é tentar acertar o passado. Então, nesse aniversário da maternidade, que será amanhã, mas vamos ter um lançamento de uma campanha de doações da população. Campinas nasce aqui. Então, essa campanha será lançada no dia 13, e com o objetivo de tentarmos angariar alguns recursos para conseguir reverter essa situação. Tendo em vista que a parte interna, né, ou vamos dizer assim, o que a gente chama de lição de casa, nós estamos fazendo e estamos com sucesso na nossa empreitada. Porém, o nosso grande problema é realmente o passado. E como é que está de apoio também do poder público? Fala também da prefeitura, por parte do governo do estado. O estado ajudou a instituição, né, no final do ano passado com algumas doações de equipamentos, né, alguns donativos. Então, o nosso mobiliário, o nosso parque tecnológico foi parcialmente reciclado. Então, isso foi uma ajuda significativa que veio do estado. O município está sensível a essas questões, né? Então, nós estamos discutindo contratos, estamos discutindo a liberação de emendas parlamentares para, agora, no curto prazo, tentar manter o fluxo de caixa e depois, mais para frente, tentar resolver. Porém, o poder público, a gente sabe que tem restrições orçamentárias, né? A gente entende isso. Mas, nos últimos anos, principalmente após a pandemia, não foi repassado para a instituição os valores, vamos dizer assim, inflacionários que ocorreram nesse período. Então, isso atrapalha bastante a gestão das nossas contas. Dr. Marcos Miele, presidente da maternidade aqui de Campinas, queria agradecer a participação do senhor, a gentileza de atender a CBN. E apesar, né, desse problema financeiro, é uma história muito bonita da maternidade aqui em Campinas, trazendo aí a vida e também, obviamente, como o senhor mesmo citou, a outras especialidades, mas a gente cita bastante esse ponto, né, dos nascimentos, tantas pessoas que nasceram, os meus 2 filhos nasceram na maternidade, então um carinho especial por essa instituição. Muito obrigado, viu, Dr. Marcos Miele? Obrigado pela oportunidade, Flávio.
São 10 horas e 28 minutos. Rápido intervalo, a gente já volta com o CBN Campinas.